Olá, tudo bem? Hoje eu queria trazer uma reflexão para nós a respeito de Deus. No Antigo Testamento, quando se refere a Deus, muitas vezes se refere Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Jacó, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez brotar água da rocha, o Deus que fez os céus, os mares, o homem. E algumas vezes falam do Deus invisível. E no Novo Testamento eu estava refletindo e lá está falando sobre o Deus desconhecido. Jesus, quando veio ao mundo, ele, no capítulo de Lucas 4, eu gostaria que você tivesse estar refletindo junto comigo, e você pode estar lendo aí na sua Bíblia, né? Se refere a Jesus sendo tentado no deserto. Ele foi tentado no deserto pelo diabo, e o diabo, ele fala assim, Jesus é levado ao deserto e tentado pelo diabo, e no versículo 12, Jesus fala para o diabo assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Um pouco mais adiante vai ensinar, Jesus está no templo e está falando sobre a palavra, ele está lendo a palavra. E no versículo 18, do 18 e 19, ele está falando a respeito por que ele veio a esse mundo. Então, no começo, Jesus está no deserto, no capítulo 4, e ele está sendo tentado pelo diabo. E ele usa a palavra para falar com o diabo. E depois, no 4:18, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está falando o que ele veio cumprir aqui nessa terra. Primeiro ele é tentado pelo diabo, depois ele está falando o que ele veio fazer aqui nessa terra. E nesse momento, as pessoas elas ficam irritadas com aquela situação. E um pouco mais à frente, ele fala no versículo 24, isso porque ele estava pregando, ele estava falando né, sobre Deus, sobre o Senhor, e sobre ele, ele estava na terra dele, na terra que ele viveu. E aí no versículo 24 diz assim: e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E logo após os versículos que se seguem, diz que eles se iraram com Jesus e levaram ele ao cume do monte e queriam precipitá-lo de lá. E ele, no 30, diz assim: ele, porém, passando pelo meio, retirou-se. Um pouco mais à frente, ele estava na sinagoga e tinha um homem com espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz, o 33, 4 de Lucas 33, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O que eu queria estar enfatizando com você? Jesus aqui, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Satanás usa a palavra de Deus para afrontá-lo. E depois ele vai para a terra dele para ensinar, para pregar, para falar. As pessoas que estão lá não o recebem bem, querem até matá-lo. Depois ele sai de lá e ele vai para um outro lugar, onde tinha um homem com demônios. E quem reconhece Jesus? Os demônios reconhecem Jesus. Reconhecem e dizem assim, ó: bem sei quem és, o Santo de Deus.
Eu queria estar falando com você a respeito disso. Você vê, muitas vezes nós não reconhecemos Deus, não reconhecemos Jesus como Filho de Deus, como o Deus Todo-Poderoso que se fez carne aqui nessa terra para nos dar vida, e acreditamos num Deus de prata, de pedra, num Deus Sol, num Deus Lua, num Deus qualquer, mas o Deus que se mostra a cada dia, cada manhã, se mostra renovando a vida, te dando o ar que você respira, essa natureza maravilhosa, e Ele se mostra todos os dias para cada um de nós. Muitas vezes não acreditamos, é difícil de acreditar. Mas Jesus, ele fala que ele veio para os seus e os seus não receberam. Então eu queria dizer para você que quando você reconhece Jesus, Deus passa a ser o seu papai, o seu amigo, o seu Senhor, o seu amado, o seu querido, o seu tudo. Passamos a amar a Deus sobre todas as coisas. Passamos a entender e honrá-lo com todo o nosso coração. E sabemos que ao honrá-lo, nós estamos injetando vida dentro de nós. E Jesus, ele veio para isso, né? No versículo 4 aqui ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, quem reconhece Jesus, quem enxerga Deus na sua totalidade, precisa estar com um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que queira enxergar a plenitude desse Deus maravilhoso. E eu queria deixar esse versículo para você em Lucas, né? Esse capítulo de Lucas, para você tá lendo, tá meditando e tá pensando a respeito, né? Sobre Deus. Muitas vezes os demônios, o diabo, ele reconhece Deus, ele sabe que Deus é verdadeiro. E você precisa conhecer Ele na sua totalidade, precisa conhecer toda a verdade que está em Jesus Cristo. E conheceu no versículo 34 diz, os demônios reconhecem como santo de Deus, santo de Deus. Até eles reconhecem como santo de Deus. Que você possa ficar com essa meditação, com essa reflexão nesse dia e que o Espírito Santo de Deus fale dentro de você e mostre essa verdade de Jesus. E que Deus possa ser não mais o Deus desconhecido, mas o Deus que você conhece, que você tem intimidade, que você tem o amor verdadeiro de Jesus. Que você tenha um ótimo dia e fique na paz do Senhor Jesus.